Muito bem, companheiros e companheiras, estamos chegando para mais uma videoaula, desta vez para tratar do assunto desempenho organizacional. E o que envolve o desempenho organizacional? Envolve a parte de eficiência, envolve a parte de eficácia, envolve a parte de produtividade e competitividade das organizações. Então, vamos ver agora cada um desses pontinhos, tá bom? Em relação aos objetivos para essa videoaula, nós vamos definir alguns critérios básicos para mensurar e avaliar o desempenho das organizações, como eu já falei, principalmente eficiência, eficácia e competitividade. Vamos explicar quais são os principais critérios para medir a eficiência. Também vamos trazer alguns critérios de avaliação do desempenho interno da organização, voltados especificamente para a parte de eficácia. Antes de falar desses critérios, desses indicadores de avaliação organizacional, é importante esclarecer o que é a organização, este ente, digamos assim, que estará sendo avaliada. Pois bem, organização é um somatório das pessoas inseridas, dos trabalhadores, empregados, funcionários, dos recursos envolvidos, financeiros, tecnológicos, materiais, assim como dos objetivos que são traçados. Então, o somatório das pessoas, dos recursos e dos objetivos gera uma organização. E pela definição de Parsons, organizações são unidades sociais deliberadamente construídas e reconstruídas para alcançar objetivos específicos a elas. Dentro da organização, é importante desempenhar um processo administrativo para levar essa organização a alcançar os seus objetivos da melhor forma possível. Esse processo de administração envolve planejamento, envolve organização, liderança, execução e controle. E os itens que vamos abordar agora, tratando do desempenho organizacional, eles fazem uma interseção, e para isso eu já vou pegar minha canetinha aqui, eles fazem uma ligação entre o planejamento e o controle. Por que essa interseção ou essa ligação? Porque no planejamento já são estabelecidos os critérios ou os indicadores de eficiência e eficácia. E o controle vai verificar o quanto desses indicadores foram alcançados ou não. Pois bem, abordando então o desempenho organizacional. Eis aqui algumas medidas para se avaliar o desempenho. Primeiramente, podemos chamar desempenho de uma medida em que os objetivos são realizados e em que os recursos são utilizados. Opa, temos aqui dois pontos importantes. Os objetivos, que são traçados pelo planejamento organizacional, e os recursos utilizados para alcançar esses objetivos. Muito bem. As medidas de desempenho, como já estamos falando desde o início da aula, seriam a eficiência e a eficácia. E como mensurar a eficiência? Podemos dizer que quanto maior a eficiência, ou para se buscar uma maior eficiência, espera-se obter resultados cada vez maiores com um nível de esforço cada vez menor. Então, eu obtenho a eficiência buscando melhores resultados ou maiores resultados com um esforço menor. Deixa eu tentar mudar a cor da minha canetinha para tentar não misturar com as cores do slide. Assim, podemos dizer que eficiência envolve o uso de recursos ou a avaliação do uso de recursos e a maneira correta de se empregar esses recursos para realizar as coisas dentro da organização, para obter o melhor desempenho dentro da organização. Aquela instituição, aquela empresa que é eficiente, ela não pratica o desperdício. Então, a eficiência
seria um sinônimo, ou aliás, seria um antônimo do desperdício. Do outro lado, a eficácia organizacional envolve alcance dos objetivos, ou seja, se a empresa, a organização, alcançou os objetivos que foram estabelecidos previamente, ela é uma organização eficaz. Se a gente fosse construir a fórmula da eficácia, a eficácia seria maior à medida que a organização, que a empresa alcança maiores resultados de acordo com o objetivo que foi planejado. Ou seja, se ela supera os objetivos que foram estabelecidos para ela, ela está sendo cada vez mais eficaz. Vai depender do quanto ela superou aqueles objetivos. Aí um comentário importante para relacionar eficiência e eficácia. Para dizer que uma organização foi eficaz, maravilha, eu verifico as metas, os objetivos que foram estabelecidos. Ok. Para dizer que uma organização ela é eficiente, precisamos de um parâmetro de comparação. Esse parâmetro de comparação pode ser a própria empresa, pode ser uma outra empresa, e quando eu digo a própria empresa, a própria empresa ao longo de uma série temporal. Então, em relação ao objetivo, ou à meta, ou ao desempenho da empresa no ano passado. Esse ano foi mais eficiente ou menos eficiente. Em relação a uma empresa concorrente. Então, para dizer que ela foi eficiente ou não, eu tenho que comparar com alguma coisa. Posso comparar com o resultado da própria empresa em anos ou meses anteriores, ou posso comparar com o desempenho de um concorrente, ou ainda posso comparar com um padrão que tenha sido estabelecido previamente. Na sequência, temos aqui que o desempenho de uma organização, ela vai ser obviamente reflexo do desempenho da sua gestão, da sua administração. Temos aqui no topo uma administração de alto desempenho, maravilha, que busca uma eficiência dos recursos, ou seja, produzir mais com menos. Ao mesmo tempo, tenta alcançar os objetivos que foram estabelecidos no planejamento, isto é, tenta ser eficaz, de forma a garantir a competitividade da empresa no mercado. E o que seria competitividade? Competitividade seria apresentar um desempenho superior ao dos seus concorrentes. Quando a empresa apresenta um desempenho superior ao dos seus concorrentes, ela se torna mais competitiva no mercado. Depois disso, é importante apresentar ou retomar esses critérios mais importantes para avaliação do desempenho. Eficiência no uso dos recursos, maravilha, já comentamos. Tem um outro critério que é importante: satisfação dos funcionários. Aí vem uma dúvida cruel, que eu vou apresentar essa dúvida daqui a pouco. Deixa eu apresentar logo os critérios. Pois bem, satisfação dos funcionários é um outro critério importante para avaliar o desempenho de uma empresa, de uma organização. Qualidade dos seus produtos ou serviços. Opa, outro critério bastante importante. Para uma empresa ou uma organização, ela deve apresentar produtos ou serviços de qualidade. Isso gera ou pode levar à satisfação dos clientes. Clientes satisfeitos geram um desempenho eficaz do negócio. E esse desempenho eficaz do negócio leva à satisfação dos acionistas. Então, talvez tenhamos aqui uma sequência hierárquica de diferentes critérios de avaliação do desempenho de uma empresa. Na base da hierarquia, na parte mais inicial, digamos assim, os critérios seriam eficiência no uso dos recursos, satisfação dos funcionários. Esses dois somados levam ou tendem a levar a fazer com que a empresa produza serviços e produtos de qualidade.
A qualidade dos produtos ou serviços implica na satisfação dos clientes, maravilha. Clientes satisfeitos implicam num melhor desempenho ou num desempenho eficaz do negócio. A organização, a empresa que apresenta um desempenho eficaz, gera satisfação dos seus acionistas porque estão gerando mais lucro. Obviamente, essa pirâmide ela pode ser modificada de acordo com a área de quem a gente pergunta, faz a pergunta clássica ou a pergunta cruel que eu havia dito agora há pouco. Qual é o objetivo principal de uma empresa? O cara da área de finanças vai dizer é gerar lucro. O cara da área de marketing vai dizer não, não, não. O objetivo principal da empresa é a satisfação dos clientes, porque o cliente satisfeito compra o produto e depois gera o lucro. O cara da área de recursos humanos vai dizer: não, não, não. O objetivo primeiro de uma empresa deve ser a satisfação dos funcionários, porque o funcionário satisfeito produz algo de qualidade que gera satisfação do cliente, que vai gerar lucro para a empresa. Então essa pirâmide ou essa hierarquia que eu estou apresentando para vocês, ela pode sofrer modificações de acordo com a área do profissional para o qual vocês venham a perguntar sobre. O importante a destacar é que todos esses são critérios para avaliar o desempenho de uma organização. Eis então algumas medidas de eficiência. A primeira delas, a produtividade. Produtividade, ou obteríamos uma produtividade maior na medida que tenhamos maiores resultados com o menor esforço possível. Então, podemos associar, de certa forma, produtividade e eficiência. Podemos calcular ou medir a produtividade de fatores isolados, como a relação aluno por professor. O IFRN tem quantos alunos por professor? Ou aquela residência gasta quantos quilowatts por hora? Então, são medidas de produtividade de fatores isolados. Ou ainda podemos ter a produtividade de fatores múltiplos, como por exemplo, peças produzidas por horas trabalhadas e por capital investido. Eu tenho uma divisão da quantidade de peças produzidas pela quantidade de horas trabalhadas e ainda dividir tudo isso pelo capital total investido pela empresa. Uma outra medida de eficiência está relacionada ao uso do tempo. Se estamos falando que eficiência trata do uso dos recursos, o tempo é um recurso a ser utilizado pela organização. Para tanto, considera-se como padrão, como parâmetro, um tempo padrão, um tempo médio que pode ser estipulado para a produção de um determinado produto ou prestação de um serviço. É possível verificar também o resultado obtido por uma determinada fração de tempo e ainda verificar a variação do tempo obtido pela empresa em relação ao tempo padrão. Por exemplo, essas lojas de fast food, elas trabalham com um tempo padrão para atendimento e consumo daquele produto, daquele sanduíche. Então, elas têm esses números cabalísticos e treinam os seus funcionários para que as pessoas sejam atendidas em um tempo X padrão que eles estabelecem, assim como eles têm um tempo já relativamente pré-estabelecido de quanto o consumidor ficará utilizando aquele ambiente físico da loja de fast food. Pois bem, assim, tratando da produtividade como uma medida de eficiência, temos que a fórmula principal é quantidade produzida dividido pela quantidade de recursos que foram utilizados. Isto me dá a mensuração da produtividade daquela empresa. Então, quantos carros produzidos por hora ou tantos carros produzidos por X funcionários. Aqui essa relação, um gráfico apenas para ilustrar uma medida de produtividade da mão de obra com a produção, digamos, de automóveis, aqui na primeira linha,
e na linha de baixo a quantidade de funcionários necessários para esta produção. Percebam que a quantidade de funcionários deste gráfico ela vem diminuindo ao longo do tempo, enquanto que a produtividade vai aumentando. Ou seja, a empresa, a indústria, ela vai se tornando mais produtiva e, consequentemente, mais eficiente ao longo do tempo. Agora vamos falar de algumas medidas de eficácia. Apresento para vocês pelo menos 4. A satisfação dos clientes, falávamos disso agora há pouco, como uma medida de avaliação da eficácia. E alguns indicadores dessa satisfação do cliente seria a fidelização, o índice de recompra, né? Quantas vezes aquele cliente retorna à loja para comprar novos produtos, para comprar novamente. Volume de reclamações pode ser uma outra medida de eficácia. Esses volumes de reclamações que pode ser mensurado por um serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. Uma outra medida de eficácia, a satisfação dos acionistas, como eu lhes comentei, o lucro gerado pela empresa, a participação da empresa no mercado, qual é a fatia do mercado consumidor daquele produto que a empresa detém. Se é uma empresa que vem apresentando um crescimento nos negócios, ela vem crescendo ao longo do tempo, seria um outro indicador da satisfação dos acionistas. Já estou vendo aquele cifrãozinho. Uhul! Muito bem. Uma terceira medida da eficácia, os impactos que aquela empresa gera na sociedade. Então, qual o apoio a empreendimentos comunitários, questão de responsabilidade social da empresa, iniciativas filantrópicas, respeito à legislação ambiental, são algumas medidas que podem indicar eficácia organizacional. Por fim, a aprendizagem proposta dentro do ambiente organizacional pode ser também uma medida de eficácia. O quanto as pessoas, os funcionários envolvidos dentro daquela instituição aprendem e replicam ou aplicam o que aprenderam dentro da própria organização. Falando da eficiência e da eficácia, já estamos nos encaminhando para o final da videoaula, abordando a perspectiva de competitividade. A competitividade ela vai ser resultado de um desempenho comparado. Comparado com quem? Comparado com o danado dos meus concorrentes. Assim, uma vantagem competitiva da minha empresa seria alguns atributos que ela tem para se manter no mercado e que me diferencia daquelas empresas que são minhas concorrentes. Então, o que é que eu apresento de diferencial para o meu cliente que o meu concorrente não tem? Fazendo a comparação, então, já que eu estou falando de desempenho comparado, fazendo a comparação com o meu concorrente. É um estacionamento, é um ar-condicionado, são fatores que podem gerar satisfação no cliente e que me diferenciam da concorrência. Então, as vantagens competitivas, elas garantem esse posicionamento da organização em relação a outras similares, o que me leva a ter uma, como o próprio nome sugere, né, uma vantagem para o alcance dos meus objetivos. As vantagens competitivas normalmente ajudam a agregar valor ao meu produto ou ao meu serviço. O que seria essa agregação de valor? Seria qualquer tipo de atividade que transforma recursos para atender às necessidades do meu cliente. Então, tudo que se juntar ao meu produto ou serviço que atende a uma demanda dos clientes vai agregar valor ao meu produto. Falava eu a questão do estacionamento. Dependendo da localização da minha loja, o estacionamento pode ser um diferencial super competitivo que vai ajudar ou vai agregar valor ao produto que é vendido por aquela loja. Do outro lado, já temos o desperdício, que eu citei lá no início da videoaula. Ou seja, o que danado é o desperdício? Qualquer atividade que consome recursos, mas não agrega nenhum tipo de valor ao meu produto ou serviço. Ou seja,
seria, em tese, uma atividade dispensável. A prestação daquele serviço, a fabricação daquele produto, a venda daquele produto, não precisaria necessariamente desta atividade. Então é importante estar atento para qualquer tipo de atividade nesse sentido, que apenas representa um gasto para a organização e não agrega valor. Por fim, já que estamos falando de competitividade, desperdício, agregar valor, é importante mensurar ou mencionar alguns pontos relativos à qualidade. Podemos destacar como qualidade uma qualidade de excelência, aquela que distingue algo pela superioridade em relação aos semelhantes. Podemos também falar de qualidade em relação às especificações, ao fato de estar de acordo com as normas, por exemplo, normas do Inmetro, normas da ABNT, normas de segurança. Existe a qualidade de padronização, uma regularidade na perspectiva de produzir algo ou de prestar um determinado serviço que gera confiabilidade para o usuário. E ainda podemos falar de qualidade, a qualidade de adequação. Adequação ao projeto que foi estabelecido ou apenas a ausência de deficiência. Não tem deficiência? Não tem, então tem qualidade. Qualidade de adequação. E uma última medida, para não dizer que não falei das flores, é importante citar também o índice de aproveitamento daquilo que se é fabricado, do que se é produzido, do que se é oferecido para o cliente. Este índice de aproveitamento leva em conta ou realiza uma divisão entre a quantidade de itens aproveitados e a quantidade de itens que de fato foram produzidos. A ideia, o ápice do negócio é que essa relação seja de 1, ou resulte em 1, que tudo aquilo que foi produzido foi aproveitado pela organização. Pois bem, para encerrar então os nossos trabalhos, vamos citar aqui o que seriam algumas vantagens competitivas, algumas delas relacionadas à perspectiva de qualidade. Qualidade do produto, o domínio ou acesso às fontes de matéria-prima para fabricar o meu produto ou prestar o meu serviço, ter domínio da tecnologia para aquela fabricação, ter posse do capital, que é a grana, o cascalho, faz-me rir, a bunfunfa, ter uma imagem positiva junto aos clientes ou junto à sociedade, como através das estratégias de responsabilidade social, ter um sistema eficaz de distribuição para fazer com que o produto chegue rapidamente ao cliente, assim como ter um sistema eficiente de produção. Pois bem, companheiros, esses eram os principais pontos da nossa videoaula. Depois retomamos com mais um outro conteúdo para vocês, tá bom? Tchau, tchau.